O ano de 2026 começou com um evento que ninguém esperava. O ano de 2026 começou com um evento que ninguém esperava. Em questão de horas, o cenário político da América do Sul mudou de uma forma drástica e sem precedentes. A Venezuela, uma nação já marcada por anos de turbulência, tornou-se o epicentro de uma crise internacional de proporções gigantescas. Um líder, que por muito tempo pareceu intocável, caiu, e o mundo inteiro de repente passou a observar cada movimento, cada detalhe, cada consequência desse terremoto político. O que aconteceu naquelas primeiras semanas de janeiro não foi apenas a queda de um governo. Foi um sinal de que as regras do jogo geopolítico poderiam estar mudando diante dos nossos olhos. A pergunta que todos se faziam era: como isso foi possível? E mais importante, o que viria a seguir? Vamos voltar para a madrugada do dia 3 de janeiro. Enquanto a maior parte do mundo dormia, uma operação secreta, meticulosamente planejada, foi iniciada. Dentro das agências de inteligência, o nome do projeto era Linha Final. Era uma operação que combinava tecnologia de ponta com espionagem clássica. Drones de vigilância silenciosos cruzavam os céus de Caracas, transmitindo imagens em tempo real. Satélites espiões, posicionados estrategicamente, monitoravam comunicações e movimentos no solo. Em terra, uma rede de agentes de inteligência, construída ao longo de anos, fornecia as informações finais necessárias para a ação. O alvo era Nicolás Maduro, e ele foi localizado em uma residência nos arredores da capital, um local fortemente protegido, considerado por muitos como impenetrável. A captura, no entanto, foi surpreendentemente rápida e precisa. Equipes táticas especializadas, agindo com uma sincronia impressionante, neutralizaram a segurança externa antes que qualquer alarme pudesse ser soado. Antes que qualquer reação fosse possível, a operação já estava concluída. O líder venezuelano foi detido sem um único disparo. A notícia só viria a público horas depois, mas o destino da Venezuela já havia sido selado naquela noite. Logo após a captura, Nicolás Maduro foi transportado sob sigilo absoluto para os Estados Unidos. Ele não foi levado para uma prisão comum, mas para uma instalação de segurança máxima, onde passou a aguardar o início de um dos julgamentos mais observados da história recente. As acusações contra ele eram extremamente graves e abrangiam uma série de crimes com implicações internacionais. A principal delas era a de narcotráfico, acusando-o de liderar um cartel que utilizava a estrutura do Estado venezuelano para transportar toneladas de drogas para a América do Norte e Europa. Além disso, ele respondia por lavagem de dinheiro em escala massiva e por financiar atividades ilegais e grupos considerados terroristas em várias partes do mundo. Na primeira audiência, que foi transmitida para todo o planeta, Maduro apareceu desafiador. Ele contestou veementemente a legitimidade do tribunal e de todo o processo. Em sua defesa, afirmou ser vítima de uma perseguição política implacável, orquestrada pelo imperialismo americano para roubar as riquezas da Venezuela. Seus advogados argumentaram que a captura foi um ato de sequestro, uma violação flagrante da soberania de uma nação. Os promoters, por outro lado, mantiveram uma postura firme e prometeram apresentar um volume esmagador de provas, incluindo depoimentos de ex-colaboradores, documentos sigilosos e gravações que, segundo eles, comprovariam de forma decisiva o envolvimento direto de Maduro nos crimes. O mundo assistia, dividido, ao início de uma batalha legal que prometia ser tão complexa e controversa quanto a própria operação de captura. Enquanto Maduro enfrentava a justiça americana, a Venezuela mergulhava em um vácuo de poder. Imediatamente após a notícia da captura se espalhar, um governo de transição, apoiado por facções da oposição e reconhecido por alguns países, assumiu o poder de forma provisória. No entanto, a estabilidade estava longe de ser alcançada. O país, já profundamente dividido, entrou em um período de caos e incerteza ainda maior. Protestos massivos tomaram as ruas das principais cidades. De um lado, multidões celebravam o que consideravam o fim de uma ditadura. Do outro, apoiadores do governo deposto saíam às ruas para denunciar o que chamavam de golpe de Estado e intervenção estrangeira. Confrontos entre os dois grupos e com as forças de segurança se tornaram diários. No cenário internacional, a reação foi igualmente polarizada. Governos de países como Estados Unidos, Reino Unido e parte da União Europeia apoiaram a ação, classificando-a como um passo necessário para restaurar a democracia e combater o crime organizado. Já nações como Rússia, China e vários países latino-americanos condenaram a operação, alertando para a perigosa quebra do princípio da soberania nacional e o risco de um precedente que poderia desestabilizar a ordem mundial. O mercado de energia reagiu de forma imediata. O preço do petróleo, principal produto da Venezuela,
disparou em meio às incertezas sobre o futuro da produção do país. Nações vizinhas, como Colômbia e Brasil, elevaram seus alertas de segurança na fronteira, temendo uma nova onda de refugiados e a possibilidade de conflitos regionais. Todo este episódio, desde a operação secreta até as reações globais, levanta uma pergunta central e profundamente complexa: onde termina a justiça internacional e onde começa a intervenção política? Por um lado, defensores da operação argumentam que líderes acusados de crimes contra a humanidade, ou de desestabilizar a segurança global, não podem se esconder atrás da soberania de seus países. Para eles, a justiça tem um alcance universal, e a comunidade internacional tem a responsabilidade de agir quando um regime se torna uma ameaça. A captura de Maduro, sob essa ótica, seria um exemplo de que ninguém está acima da lei. Por outro lado, críticos apontam para os perigos de uma nação, por mais poderosa que seja, agir unilateralmente para derrubar o governo de outra. Eles questionam: quem decide quando uma intervenção é legítima? Quais são os critérios? Se os Estados Unidos podem capturar o presidente da Venezuela, o que impede que outras potências façam o mesmo com líderes de quem discordam? Esse presidente, alertam, poderia levar a um mundo mais instável, onde a força prevalece sobre o direito internacional e o diálogo diplomático. A América Latina, palco de inúmeras intervenções ao longo de sua história, entra agora em um novo capítulo cheio de incertezas. As consequências do que aconteceu em janeiro de 2026 ainda estão se formando, e o seu impacto será sentido por muitos anos. Agora, a pergunta é para você: essa ação ousada foi um ato de justiça necessário para libertar um povo e combater o crime em escala global? Ou foi um erro histórico, uma violação perigosa da soberania, que pode abrir uma caixa de Pandora de conflitos futuros? Não existe uma resposta fácil. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre este momento que pode redefinir as relações internacionais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos desdobramentos desta história. Obrigado por assistir e até a próxima.